A gente fala agora sobre a equipe do Vila Nova e é sempre bom a gente bater aqui nesse tema, porque é relevante, cara. A gente precisa trabalhar com a realidade dos nossos clubes. É claro que a gente quer aqui times que faturem 2 bilhões, 3 bilhões, 15 bilhões, mas não é a realidade. E a gente precisa valorizar a realidade financeira e aquilo que é conquistado diante dessa realidade financeira diminuto, menor do que as outras equipes. E o Vila Nova, mais uma vez, o Vila é o time que tem uma das menores folhas da Série B e novamente está lutando pelo acesso. Novamente está ali no bolo para chegar à Série A na próxima temporada, a 2 pontos apenas do quarto colocado, que nesse momento é a equipe do Remo do Pará. Olha aí na tela as menores folhas de pagamento dessa Série B. A gente fez um levantamento aqui, o Vila tem a terceira menor folha, 1.300.000 a folha do Vila Nova, apenas com futebol profissional, o que é maior do que o gasto do Vila Nova na temporada passada. O Vila só supera o Atlético de Minas e também a Ferroviária de Araraquara do ponto de vista do investimento. E mesmo assim, o Vila Nova está disputando novamente o acesso, novamente está inserido entre as candidatas, as favoritas para chegar à Série A. Jean Lopes, novamente, de novo, o Vila Nova faz uma campanha positiva pelo nível de orçamento? A pergunta é essa, né? Acho que não tem outra pergunta, não. O Vila, de novo, tem feito muito com pouco nessa Série B do Campeonato Brasileiro, Jean Lopes? 12h18. Hein, Jean? 12h18 na tela do canal do YouTube, hein, Maestro? Hein, Maestro? Tem feito muito com pouco ou não, Maestro? Pra mim, sim. Quando você pega essa questão do orçamento aí, Thiago, você fez a terceira menor folha, não é fácil. E o Vila tem conseguido fazer isso, né? Tem feito, nos últimos 2 anos, 23 e 24, um bom elenco, um bom time, um time que brigou na parte de cima da tabela, principalmente em 2023. E 2023 poderia ser... Teve tudo para ser aquela reviravolta em termos de crescimento do Vila Nova, principalmente financeiro falando. Se o Vila tivesse alcançado a Série A, esteve nas mãos ali naquele jogo contra a equipe do ABC, acabou escapando. O ano passado o Vila foi ali até a reta final brigando pelo acesso, aí acabou perdendo o jogo pro Curitiba dentro de casa e depois de lá, daquela derrota, o Vila não conseguiu se encaixar mais, mas não correu risco em momento algum de ser rebaixado. E esse ano, mais uma vez, terceira menor folha, um time que o Vila tem um elenco, na minha visão, um elenco competitivo, um elenco que dá sim condições do Vila brigar até o final por um acesso. É lógico, se vai conseguir ou não, aí depende de vários fatores, mas eu vejo que o Vila tem um elenco interessante mesmo com a folha, a terceira folha mais baixa da competição. Então a gente tem que elogiar, e principalmente, né, Thiago, é bom a gente lembrar, o Vila ainda tem muitas dívidas trabalhistas, já diminuiu demais. A diretoria, comandada pelo presidente Jorge Bravo, já pagou muitas contas, mas ainda tem, vira e mexe, tem uma ação aí que o Vila de repente tem que pagar, e isso atrapalha demais nessa questão financeira. Mas o Vila tem crescido, tem melhorado, e mesmo tendo a terceira menor folha, eu ainda acredito que o Vila tem um elenco hoje competitivo, que dá sim para brigar na parte de cima da tabela até o final. 12h20 da tarde, debate da Ceras, oferecimento Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Precisou, aqui tem. Gente, Belcar, seu Volkswagen sai da fábrica direto para sua garagem. Volkswagen Tiguan com valorização de R$25 mil no seu usado. Belcar Veículos, boa de negócio. Da Nove Restaurante, sabor e qualidade, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, parceira de quem produz. Seu distribuidor autorizado, Carelli. Like Móveis, o like das Ceras do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. E Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora. 3091-5050. Não tem praga que aguenta. Já Lopes, não é fácil, cara. Série B é um campeonato pesado, é um campeonato onde você tem rivais que disputam o mesmo campeonato e que tem muito mais receita que você, às vezes 3 até 4 vezes mais receita que você, e mesmo assim você tem que se virar com a receita que você tem, com a quantidade de sócios que você tem, com as limitações financeiras que você tem. De novo o Vila Nova surpreende pelo orçamento, pelo dinheiro que o Vila Nova tem. A campanha colorada na Série B até o momento é positiva? Sim ou não, Jean Lopes? 12h21. Dentro do tema que você coloca no debate, as condições financeiras do Vila, comparando com outros, né, que tem muito mais poder de fogo, a campanha do Vila é boa, né? Porque o Vila liderou a competição algumas rodadas, fez parte do G4 várias rodadas, agora está aí próximo ao G4. Então é uma campanha boa sim, Thiago. Agora, eu penso que não adianta todo ano o Vila ficar em boas campanhas e não subir. O que o torcedor do Vila Nova quer é o Vila na Série A. Para isso, o Hugo, que faz um ótimo trabalho à frente do Vila, desde 2019, eu sempre cito isso aqui, eu recordo como se fosse ontem, o Hugo assumindo o Vila Nova na terceira divisão,
com um elenco, não tinha jogadores, o elenco sem jogadores algum, o Vila Nova numa situação péssima, era uma casa arrasada, e o Vila Nova, e o Hugo fez o Vila Nova crescer tanto nesses 6 anos, né, de 2019 para cá. Mas agora precisa ousar um pouquinho mais. E eu penso que essa ousadia tem que ser em treinador. Talvez contratar menos jogadores, procurar contratações pontuais, qualidade, não tantos jogadores para formar elencos inchados, mas de qualidade abaixo do necessário, e investir no novo treinador. Não estou falando para agora, né? O Luizinho está começando e a gente tem que deixar ele trabalhar. Mas eu digo que se o Vila não subir esse ano, que no ano que vem, ouse num treinador. Um treinador realmente que chegue e faça a diferença. Mas que o trabalho dentro do orçamento é bom, não resta dúvida, Thiago. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial da Gelba PC, referência em vedações e componentes hidráulicos. Venha para a nossa maravilhosa Suprema. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. Tecar Honda, pense bem, vá de Tecar Honda. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Come Quieto Sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. E Safra Irrigação. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Vem para Safra Irrigação. Atendimento de primeira, preço justo e um televendas maravilhoso. Ligue já, 6239284020. Acesse safrairrigação.com.br. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. Alô, João Vitor Borges está ligado com a gente. João Marcelo também está ligado, porque o Vila Nova não aumenta a folha e diminui o bicho. Vai, João, fala isso pros jogadores, meu amigo. Fala isso, ó, a gente vai tirar aqui do bicho de vocês. Fala isso lá pra você ver a posição do Vila Nova. Mas o valor alto, Thiago, pelo amor de Deus, né, a gente? questão do bicho é a premiação final. Claro. É uma premiação por acesso, aí sim é um valor significativo. Mas você tem aquela premiação também, por né? mini-metas, né? Sim, que ela é fundamental também. Mas o valor mesmo alto para jogadores, para comissão técnica, é caso de acesso. Tanto que o ano passado, você lembra, o Hugo deixou bem claro que tinha uma das maiores, ou a maior premiação para acesso se tivesse conquistado a ida para a Série A. Você sabia que esse tipo de tema que eu coloco aqui, e a torcida do Vila não me deu nem 400 likes ainda, hein? O povo do Vila tá parado. Cadê a torcida do Vila Nova? A do Goiás cumpriu a meta, saiu de 164 para 303. A do Vila tinha que deixar os 103 e chegar a 450. A gente não bateu nem 400 ainda. Então você que tá no canal do YouTube, deixa o seu like agora, participe com a gente aqui do Debate das Feras. Danilo, você sabe que a torcida fica chateada com esse tipo de tema, né? Mas todo ano essa choradeira, todo ano o Vila chora demais, a imprensa, né, vai e dá ressonância para esse tipo de fala. Gente, é a realidade. É a realidade. O que aconteceu da temporada passada para essa temporada em relação ao incremento de receita? O Vila teve uma SAF? Não teve. O Vila teve um aumento substancial da quantidade de sócios? Também não teve. O Vila não tem nem 6 mil sócios ainda. Fizemos aí uma campanha e não sei o que lá, e não batemos os 6 mil sócios com Vila Nova. O que é vergonhoso pelo tamanho da torcida do Vila. Apareceu um patrocinador gigantesco? Também não apareceu. O dinheiro da televisão foi piorar. Porque o que a ESPN paga em relação ao que a Globo pagava é uma vergonha, dinheiro de pinga. E pinga ruim. Não é aquele conhaque, presidente, aquela coisa gostosa que você bebe e dá labareda no bucho da gente. Não, é pinga ruim. De cana estragada. Então assim, cara, é um negócio que a gente tem que bater palma aqui, porque o Hugo, dentro das dificuldades dele, tem montado bons times, foi campeão goiano nessa temporada, chegou à terceira fase da Copa do Brasil e tá vivo, craque. O Vila tá 2 pontos do G4 aí. De novo, o Vila faz muito com pouco? Pra mim, a campanha do Vila é negativa, Thiago. Em relação a quê, Danilo? Eu vou te falar. Bebeu uma pinga ruim que eu falei aqui. Cuidado, Tá mexendo com pinga. Não, pra mim a campanha do Vila é negativa por causa de tudo que estamos vendo aí, né? O Vila tem deixado pontos no caminho, ou você acha que não, que o Vila não tem deixado pontos no caminho, até pelas entrevistas pós-jogo que os jogadores vêm falando, vêm questionando. Então, pra mim, essa campanha... Mas essa questão já tá resolvida já foi resolvido no Vila. Não, se a gente fica suscitando isso aqui, daqui a pouco a gente prejudica até o Vila Nova. Já foi algo resolvido internamente pelo Vila, entendeu? A minha intenção aqui em nenhum momento é prejudicar. Eu tô respondendo a sua pergunta, que eu penso que é negativa. E não são jogadores, foi só o Parede. Não, cuidado. Parede e André Luiz. O André Luiz falou uma vez, depois não falou mais. É você que tá trazendo assunto à tona, mas quanto ao América Mineiro foram 2, 3, aí é pra Não, foram 2 jogadores, André Luiz e o Parede. E o Igor Henrique, não?
Não lembro. Mas aconteceu só uma vez. Então, beleza. Quem fez de novo foi só o Parede. Entrar nesse tema de lá, deles que se resolvam lá, pra mim tem que lavar roupa suja em casa. Pra mim é uma campanha negativa, porque o Vila tem deixado pontos pelo caminho, eu vejo assim, até nesse pós-jogos que vem acontecendo, aquelas 5 derrotas, os jogadores mesmo, a própria comissão técnica descontente com os resultados, então pra mim essa questão vai muito além da questão orçamentária, mesmo com baixo orçamento, poderia estar fazendo melhor, é o que eu penso. O Vila Nova tem bons executores, tem jogadores que já disputaram em muito essa competição, e pra mim a campanha modelo do Vila tem que ser 2023. 2023, se eu não me engano, ele tinha exatamente a terceira pior folha salarial, como tem a que você colocou, ele vencendo apenas Atlético e Ferroviária. E lá a campanha modelo era exatamente igual, e nessa mesma rodada, a 16ª, o Vila Nova entrava com 34 pontos. Então nós estamos falando aqui de muitos pontos a mais do que tem hoje. Então, pra mim, eu pegando aquela campanha como base, pra mim eu vejo que realmente essa campanha ela é negativa sim, então eu não vejo o Vila Nova com esse discurso de orçamento baixo. Ele já mostrou que tem capacidade de fazer com pouco, muito, foi assim com a campanha modelo de 2023. Então, pra mim, eu vi essa campanha do Vila no momento dentro da Série B, é uma campanha negativa sim, senhor. Bicho, eu acho que o Danilo pegou pesado aqui falando em campanha negativa. O Vila desperdiçou pontos? Desperdiçou, mas o Goiás, que a gente tá elogiando aqui cedo da tarde e à noite, também perdeu pontos. É do campeonato, gente. Ou alguém aqui colocaria o Atlético favorito contra o Goiás no estado da Serrinha. O Criciúma, né, com possibilidade de empatar o jogo contra o Goiás. Então acontece, cara, é do campeonato, você desperdiça pontos mesmo aí. Eu vejo que a questão do orçamento, ela é importante, ela não é o principal. Não é decisivo. Isso, tanto que a gente vê, às vezes, times que têm um orçamento muito alto. Só que não aconteceu só uma vez não, Paranaense, que tá fora do G4. Muito alto e tá fora do G4, tá oscilando, tá tendo dificuldade aí na competição. A gente achou que, pelo menos eu achei que iria sobrar e acabou que não tá sobrando. Então eu vejo que o trabalho do Vila, se a gente for comparar com 23, como o Danilo falou, realmente, aí a diferença é grande. Eu vejo que 2023 foi um algo extraordinário que o Vila conquistou, principalmente no primeiro turno. Se você pegar, você trouxe aí, 16ª rodada em 2003, tava com 34. Então, ou seja, ele tinha um ponto a mais que os dois líderes hoje. Exatamente. Se fosse esse ano, estaria na liderança. E com o orçamento tinha exatamente igual, não em termos de número, mas era o terceiro pior. Que aquele ano teve um encaixe muito grande, aí entra também até na fala do Jean. 2023, pra mim, desse tempo todo, o Vila teve talvez aí seu melhor treinador, que foi o Claudinei, naquele primeiro turno de 2023 da Série B, ele fez um trabalho espetacular ali com o Vila, conseguiu achar um modelo de jogo interessante, depois acabou perdendo força e acabou até saindo do Vila Nova. Mas eu vejo que se a gente for colocar em termos de orçamento, como o Vila tem o terceiro o pior orçamento da competição, a pontuação que o Vila tem hoje, a briga ali, ela tá dentro da normalidade. O Vila ainda tá brigando. Se a gente for amparar nesses orçamentos, a gente não pode sonhar nunca com o acesso do Vila Nova. Sim, mas tipo assim, onde tá bom. Não, mas ninguém tá falando isso aqui não, que o Vila com um orçamento pequeno tá conseguindo fazer muito. Tanto que 2023 foi algo extraordinário, assim, só faltou realmente a cereja do bolo, que era o acesso, foi um campeonato fantástico. 2024, mesmo com orçamento baixo, também foi um campeonato bom, faltou a reta final ali, perdeu um pouquinho de força. Não, 2022 já tinha sido bom. 2022 com aquela arrancada, foi aquela arrancada do Hugo. Espetacular, o Vila na segunda parte da competição. Do Igor Magalhães. Vila na segunda parte da competição, ele faz Alan campanha Al, de campeão. Foi nem o Igor, foi o Alan Al, conseguiu fazer um segundo turno extraordinário. Então, assim, eu vejo, se a gente pegar os últimos anos, o Vila tem disputado, e esse ano pra mim não tá diferente ainda. Mesmo a pontuação, aí fica uma distância grande se a gente comparar. Pra mim, a campanha modelo, ué. 23. Não, eu acho assim. A gente pode pegar uma campanha modelo, por exemplo, do segundo turno. Talvez o segundo turno de 22 foi melhor que 23. Campanha negativa. Não sei, eu tô citando aqui é a do América Mineiro. Do segundo que tem muito mais dinheiro que o Vila Nova. É uma também. Campanha negativa é do Atlético Paranaense, que tem quase a mesma pontuação do Vila Nova e um orçamento de 400 milhões. Eu vejo que ainda não é uma campanha extraordinária. A Vila não tem nem 30 milhões, gente. Eu não coloco uma campanha extraordinária. E pra mim, em 23, o primeiro turno foi uma campanha extraordinária que o Vila fez, uma pontuação muito alta, com um orçamento muito baixo. Né? Então tem essa desigualdade ainda. Mas eu vejo que em 2025 o Vila tá fazendo uma campanha interessante. Não é espetacular, longe disso ser espetacular, principalmente pelo
pela oscilação que teve, perder 5 jogos seguidos ali. Ali foi o ponto fora da curva, né? Ali foi o peso do Vila ainda nesse primeiro turno, mas ainda tá vivo. Tem 3 jogos pela frente, 9 pontos em disputa. Eu imagino que o Vila tem, até no primeiro bloco que nós falamos isso, a possibilidade de virar com 29 pontos, vai estar virando numa pontuação até interessante. Então, sim, não é o fundamental a questão financeira, mas o Vila, mais uma vez, para mim, até agora, tem feito algo interessante com pouco dinheiro. Lógico que 2023 fez muito mais. O Jean Lopes está pedindo a palavra aqui, mas antes eu tenho um recado importante para você. Da Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção, do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site Irmão Soares. Come quieto sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Frutos de Goiás, a fruta do pé, direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Tecar Honda, pense bem, vá de Tecar Honda. E Alternativa Autopeças, 26 anos do mercado. Peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. Ligue agora, 3280-8383. 3 lojas, Garavelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. Ligue e conheça, 3280-8383, 3280-8383. Não batemos 400 likes. Torcedor do Vila, faça a sua parte agora e deixe o seu like. Fala comigo, Jean Lopes. Participe, meu filho, 2h32. Não, é porque você perguntou diretamente a questão do orçamento e da performance. Eu respondi seco, né, dentro da sua pergunta. Eu não fiz uma análise do trabalho do Vila Nova dentro dessa Série B como o Danilo fez. Porque, para mim, passa muito por questão de contusões, várias contusões, sistematicamente falando. A cada rodada, o Vila perde 2, 3, depois recupera 2, machuca mais 2. O Vila nunca conseguiu manter um time, um padrão de 11, várias rodadas consecutivas, exatamente por causa dessa imensidão de contusões a cada rodada. Isso tem a ver com o trabalho do departamento fisiológico, do departamento físico, médico. Então, são situações que prejudicam o time em campo. O Vila poderia jogar mais, aliás, ter mais pontos, mesmo com esse orçamento, se não tivesse esses problemas. Por exemplo, a questão da troca do treinador, que para mim não foi bem feita, né? Até aceita a saída do que estava aí, mas a entrada, o que entrou, para mim, não é o treinador adequado. Então, existem várias questões para analisar o trabalho do Vila Nova. Mas a resposta, dentro do orçamento da campanha é boa? Outro detalhe, 23, pelo menos no que eu tenho lembrança, e o Danilo, em questão de números, é muito melhor do que eu, esse ano está muito mais equilibrado. E, existindo muito mais equilíbrio, os times conseguem menos pontos, porque tem um perde e ganha maior. Né? Quantos clubes hoje pleiteiam uma vaga? Pelo menos 10. Em 2023, eu, pela minha lembrança, não era assim. Então, a gente tem que separar o orçamento do trabalho dentro da campanha, que foge à questão financeira. Porque machucar tanto jogador assim, o Vila poderia estar ganhando bilhões ou ganhando centavos, que não poderia acontecer o que está acontecendo com o treinador não tendo os jogadores, os seus melhores jogadores à disposição a cada rodada. O Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. 3414-4000. 2h34 da tarde, debate das Ceras, oferecimento na Vesa Citroën Aparecida, pertinho do Buriti Shopping. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. Se é Sopema, pode confiar. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. Come quieto sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Tecar Honda. Honda ZR-V a partir de 169.990. E você ainda ganha de brinde 2 revisões mais emplacamento com entrada facilitada, 24 vezes no cartão de crédito e muito mais. Vá de Tecar Honda e Frutos de Goiás, você sabe, né? A fruta do pé direto para o seu picolé, o melhor picolé do Brasil. 30 segundos, Thiago. Eu penso que para mim é negativa e na ótica do torcedor também, porque o torcedor pensa que daria para estar melhor, posicional, daria para ter mais pontos. Mas o torcedor tem que pensar que ele poderia ter feito mais sócios também, que ele poderia colocar mais gente no estádio. Beleza. Porque a cobrança só fica do lado do Vila Nova. Beleza. O Vila, Danilo Dias, ele tem, nesse momento, 3, 4 vezes menos receita que o Goiás, ok? Certo. E a cobrança que é exercida em cima do Vila Nova pela imprensa e pela torcida é rigorosamente igual à cobrança do Goiás, que ganha mais. Amigo, isso é justo? É a competição. Isso é justo? É a fasquia da camisa. Não, isso é justo, Danilo. Isso é justo que você, por exemplo, você vai numa empresa para comprar um carro. Certo. Aí o vendedor cobra de você que ganha 10 mil reais por mês, o mês que ele cobra de um cara que ganha 200 mil.
Isso é justo? Cara, então não fica lamentando e não fica aí com a ótica de onde tá bom. O Vila teve o terceiro melhor orçamento, chegou, o Jean Lopes Não, você falou não me que- respondeu se é o Jean justo. Lopes, eu vou te responder, o Jean Lopes falou que em 2023 não tinha quantidade de times aí, igual tem essa competição em 2025. Chegou com 11 times com chance de acesso na última rodada, 11 times. E te digo mais, foi a Série B mais equilibrada da história, em 19 edições. Isso que o Vila teve a oportunidade lá em 25 de novembro, lá em Natal, contra o ABC. Então, ô Thiago, e outra coisa, se estão na mesma Daqueles competição... times comparada com o atual. Como é que é? Não ouvi. A qualidade daqueles times de 2023 comparado com a qualidade dos atuais. Tinha os mesmos, quase os mesmos. Tinha Atlético Goianiense, tinha Não, mas Vitória, os times tinha eram Criciúma, melhores, tinha Danilo. América, cuidado. A Série B de 2023 foi muito mais pegada que a de 2025. Então, beleza, se ele tinha mais pontos em 23 que Muito foi mais mais. pegada, por que em 25 vocês estão achando que a campanha é positiva com bem menos pontos? Eu não tô entendendo isso, cara. Eu O vejo campeonato só tá que- mais equilibrado. o que eu Cara, Por vejo mas isso, você acabou de falar que Você 23 era... repetir... tem mais time lutando pelo acesso. Em 2023 não tinha. 2023, Não tinha. você repetir 2023 seria algo extraordinário. É a campanha modelo que você tem que pegar, não, ué. A campanha é modelo, eu até entendo. Eu só vejo que é difícil demais, não Vila. Qualquer um repetir. Qualquer time que tem um orçamento tão baixo, se a gente pegar aí Ferroviária, Atlético, que são os times que têm orçamentos mais baixos aí, talvez, não sei se o Operário também, repetir aquela campanha do primeiro turno do Vila Nova, e pra mim aquela campanha do primeiro turno que levou o Vila vivo até o final, tanto que no segundo turno o Vila terminou aquele ano com 61 pontos, né? Se ele virou com 35, então ele fez... Ele empata bem. com o ABC aqui, né? Ele fez na virada do turno, vai a 35. Ele faz 35, e no segundo turno faz uma pontuação bem menor. Então eu vejo que aquele exemplo lá, ele ficou marcado. Eu só acho que ele é muito difícil, não pro Vila. Qualquer time que tem um orçamento muito baixo, repetir. Mas o ano passado fez 30 pontos, Tim. Tá. Certo? Esse ano ele tem a possibilidade de fazer 31. Mais uma vez. Até ultrapassar, ou então. Mas Justo, ainda não terminou. Eu vejo que se fazer 29, vai ficar muito perto do que fez no ano passado. Exatamente, mas fica isso que eu negativo te falo. em relação. Eu só falo assim, que esse ano, pra mim, mais uma vez, até agora, tá dentro de uma normalidade que o Vila vem fazendo. O que 23 fez no primeiro turno foi algo extraordinário, que eu não consigo ver um time repetir com um orçamento tão baixo como tem hoje o Vila, o Atlético, a Ferroviária. Eu vejo que você fazer 35 pontos em um turno só, times com orçamento muito baixo, é muito difícil. Agora é bom lembrar, se o Vila terminar com 29, como eu tô imaginando que tem possibilidade de terminar, ele vai precisar de fazer no segundo turno uma campanha espetacular para subir. Ele vai ter que fazer pelo menos 35 para chegar aos 64, que hoje é normalmente a pontuação necessária para o acesso.